Essa ação parece mais um foguete do que qualquer outra empresa, talvez na Bolsa de Valores. Nos últimos anos, a Prio, antiga PetroRio, teve uma valorização absurda e, por incrível que pareça, talvez pode vir mais valorização se isso que nós vamos falar aqui no vídeo acontecer. É por isso que eu estou gravando aqui esse vídeo para entender se as ações da empresa estão baratas ou não e se vale a pena comprar. Então me acompanhe até o final desse vídeo. Eu sou o Gabriel Bassotto, sou analista-chefe de ações pelo Simpla Club e nesse vídeo então nós vamos comentar sobre a Prio. E antes de ir para o vídeo, eu vou te lembrar de deixar um like aqui nesse vídeo, porque assim eu vou saber que você gosta de conteúdos como esse e eu posso gravar mais vídeos assim, justamente para te ajudar a investir com mais segurança, com mais confiança, através das informações corretas para a sua carteira de investimentos. Confesso que para analisar a Prio é algo muito prazeroso, porque a evolução que a empresa teve ao longo dos anos é realmente surpreendente. Eu me lembro pela primeira vez que eu fiz análise dessa empresa no Simpla Club, a companhia tinha uma extração de petróleo que girava em 30 mil barris por dia. Uma empresa muito pequena, mas que naquela época de fato a gente já via um potencial realmente muito grande. Mas acontece que da outra vez que foi atualizar o relatório, essa produção de petróleo já tinha subido bastante. A companhia já tinha ultrapassado a barreira de 40 mil barris, depois 50, 60 mil barris por dia, e agora, mais uma vez, ela solta um resultado fantástico, em que ela supera em muito as expectativas que o mercado tinha sobre ela e bate a incrível marca de 100 mil barris processados e explorados por dia. E o melhor disso é que ainda pode vir muito mais no próximo ano. E se não bastasse um volume de produção muito maior, a empresa também conta com um cenário em que o preço do barril de petróleo está muito alto, considerando que desde o ano passado, quando começou a guerra entre Rússia e Ucrânia, o preço do petróleo disparou, permaneceu alto durante muito tempo, embora cedendo aos poucos desde essa guerra da Rússia e Ucrânia, mas novamente agora com a Rússia, com a guerra que envolve ali o Oriente Médio, o petróleo permanece em níveis muito altos, até porque a demanda pelo óleo no mundo inteiro ainda continua muito alta. Então, se a procura por petróleo ainda é alta, obviamente o preço vai ser estabilizado em um patamar bem interessante. Então, olha só, a empresa conseguiu aproveitar de uma produção fantástica e um preço de venda ainda muito alto. Consequentemente, os resultados da empresa não poderiam ser outros a não ser uma grande alta. O que a gente vê é justamente isso. Então, aqui nesse caso, a gente pega a receita líquida da empresa, conseguiu atingir ali a marca de 835 milhões de dólares em um trimestre, que se refere a uma alta de mais de 120% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. E o melhor disso é que o EBITDA da empresa aumentou na mesma proporção, ou seja, a empresa cresceu muito e continuou sendo uma empresa super eficiente, super produtiva. Aqui, por exemplo, a gente pode ver ainda outros dados super importantes ser analisados aqui. Primeiro, que envolve o fator de produção, a gente pode acompanhar, né, que a partir do primeiro trimestre desse ano teve a entrada aqui então do campo de Albacora Leste, que é esse ABL, que está escrito aqui em verde mais escuro, e que por causa dele a empresa bateu aqui a casa de 100 mil barris por dia. Além do mais, aqui na figura ao lado, chamado lifting cost, que basicamente é o custo caixa da companhia, a gente pode perceber uma queda absurda. O que seria o custo caixa? É quanto a empresa gasta para explorar um barril de petróleo. Nesse caso, até 2018, por exemplo, a empresa, a cada barril de petróleo, ela custava para ela mais de 44 dólares. Hoje, a gente vê que o lifting cost da empresa está na casa de 7 dólares. Ou seja, a empresa economizou bastante. E na verdade só ficou mais saudável, porque desde então o preço do petróleo subiu, ou seja, mesmo se ela tivesse com o mesmo lifting cost de 2018, a empresa provavelmente ainda seria bem lucrativa, teria uma margem ainda ok. Só que acontece que o preço do petróleo subiu e o custo caiu, então a margem da empresa explodiu. Então a gente vê que o lifting cost hoje da PetroRio é algo muito baixo e está basicamente, né, indo em encontro da Petrobras, sendo que a Petrobras tem o pré-sal, que é um ativo inigualável no mundo. Então a gente está falando que aqui que a PetroRio, uma empresa bem pequenininha, uma empresa que não tem os mesmos ativos que a Petrobras, que não tem a mesma capacidade de operação da Petrobras, mas tem quase a mesma eficiência que a companhia opera. Então no quesito operacional, a PetroRio está realmente voando. Custo em baixa e produção em alta. Isso fez, então, com que a empresa permanecesse aqui com um nível de alavancagem através da sua dívida muito baixo. É até verdade que a empresa perdeu um pouco do seu caixa, né, nesse ano, porque ela teve que fazer investimentos, né, nos seus campos, teve que fazer ali a perfuração de alguns poços,
teve que pagar alguns investimentos que ela fez no passado, mas mesmo por causa disso, né, mesmo ainda tendo que pagar muita coisa, como ela teve resultados tão fortes, seu nível de alavancagem ainda permanece totalmente saudável. E grande parte dessa surpresa positiva que a empresa encontrou está no campo de frade. Afinal de contas, é esse campo que já tinha produção há muito e muito tempo, onde ele teve um grande ganho de produtividade. A empresa até ano passado produzia aqui 14 mil barris por mês. Depois já foi aumentando para 28 mil barris, até que ela chegou agora em 56 mil barris e com uma produção, uma eficiência média muito alta. Então a gente pode esperar que isso continue acontecendo por mais alguns trimestres, mantendo a sua produção de petróleo realmente em alta. Acontece que existe um outro poço, né, uma outra plataforma que a empresa comprou, um outro campo que a empresa comprou recentemente, que é o de Albacora Leste, que ainda está longe da sua eficiência operacional máxima. A gente até percebe que a empresa já melhorou bastante. Em maio, né, ou março desse ano, o campo produzia 50% da sua eficiência máxima. A empresa já conseguiu aumentar para acima de 80%, mas a gente pode esperar que a partir do momento que a empresa fizer algumas reformas, revitalizar um pouco da operação, ela pode atingir um nível de eficiência mais alto ainda. Então, se hoje a empresa produz aqui cerca de 28 mil barris por dia, a gente pode considerar que talvez ela tenha capacidade para chegar a uns 40 mil barris a partir do ano que vem. Ou seja, vai ter um acréscimo de pelo menos mais uns 12 mil barris, se assim a gente pudesse considerar. Só que o que já é bom pode ficar ainda melhor, porque além dessa parte do Albacora Leste, tem um outro campo que vai ainda entrar nos resultados da empresa e que esse campo é o grande potencial, a grande joia que a PetroRio, que a Prio carrega. E esse campo ainda não está produzindo nada. Ele vai entrar a partir do ano que vem, muito provavelmente. E a ideia é que ele possa agregar para a empresa mais de 40 mil barris por dia. Então, olha só, a gente está falando que a empresa tem 40 mil barris em Wahoo, mais 12 mil em Albacora Leste, que vão entrar no resultado da empresa. Então, ano que vem, a gente pode ver mais uma vez a produção explodindo, aumentando pelo menos mais 50%, o que vai ser realmente um estouro de resultados. E as notícias boas não param por aqui, porque através do campo de Wahoo, a empresa pode reduzir ainda mais o seu custo de extração de petróleo. O que acontece? A estratégia da empresa nos últimos anos foi comprar campos próximos um do outro. Então o campo de Wahoo, ele é relativamente próximo ao campo de Frade, que foi onde a empresa fez aquela revitalização e hoje produz mais de 56 mil barris por dia. Acontece então que a empresa tem uma tecnologia que, apesar de ser complexa, ela tem capacidade de fazer a operação da seguinte forma: ela vai pegar toda a estrutura que ela já tem no campo de Frade, inclusive com a sua plataforma, com o seu navio, né, cargueiro, e nesse caso ela pode conectar gasodutos, né, fazer toda a infraestrutura para que todo o petróleo que está no campo de Wahoo seja extraído pelo campo de Frade. Ou seja, o campo de Wahoo vai produzir 40 mil barris por dia, mas o campo especificamente não vai ter nenhum custo. Tudo que a empresa vai utilizar para extrair esse petróleo já está no outro campo. Ou seja, ela só vai precisar construir esse duto para fazer a sucção do petróleo, mas não vai precisar de mais plataforma, não vai precisar de mais base de pessoas, não vai precisar de helicóptero para fazer o transporte de pessoas para lá e para cá. Então, tudo que a empresa precisa de infraestrutura já está contratado. E melhor ainda, porque esse navio, essa plataforma que a empresa tem capacidade ociosa. Inclusive, a capacidade desse navio é de 100 mil barris por dia, que vai ser exatamente, vai casar os dois campos. O campo de Frade já produz 56 mil barris, né, quase 60 mil barris, e o campo de Wahoo vai produzir 40 mil barris. Então, 40 com 60 do outro vai dar 100 mil barris, que é justamente a capacidade máxima que esse navio é capaz de suportar. Ou seja, a empresa vai utilizar toda a sua capacidade nesse caso. Então, o lift cost, que é o custo caixa da empresa, que já foi de $7 por barril, vai ficar ainda mais baixo, porque todo esse campo de Wahoo não vai ter custo. Vai ter uma diluição absurda. Se a gente hoje considera que a margem EBITDA da Prio já é de 80%, que é incrível, é uma produtividade absurda que a empresa carrega, uma das empresas mais lucrativas de toda a bolsa, sem sombra de dúvidas, pode ficar ainda melhor se o cenário for esse, justamente esse. E, a princípio, é algo controlado pela empresa. A empresa já demonstrou ter capacidade de execução, ou seja, pode realmente acontecer isso ano que vem. Então, com base nisso, eu comecei a fazer aqui algumas projeções, aqui uma análise de sensibilidade, para saber quanto que a empresa talvez pode faturar no ano que vem, considerando uma variação no preço do petróleo, considerando o câmbio, afinal de contas, ela vende petróleo que é dolarizado,
O quanto de margem EBITDA ela pode ter, e aqui já fui até mais otimista, foi até mais conservador, na verdade. Não coloquei a margem EBITDA que hoje a empresa pode entregar. Fato é que o seu EBITDA vai ser gigantesco dependendo do cenário que se desenhar. Hoje, para ter uma ideia, o petróleo gira algo ao redor a $85. Então a gente está falando aqui que o petróleo está num preço muito alto, muito saudável aqui para a PetroRio, um câmbio a R$ 5, então ela poderia aqui ter um EBITDA na casa de 12 bilhões a partir do ano que vem. Ou muito mais, se nesse caso a margem EBITDA for ainda maior do que já foi projetado, inclusive é algo possível, conforme eu já disse. Fato é que, dessa forma, a gente poderia chegar aqui no valor da empresa próximo a R$ 70. Ou seja, as ações que subiram muito poderiam subir ainda mais se esse cenário desenhado fosse realmente sustentável. Só que eu gosto de trabalhar com margem de segurança. Não gosto de comprar uma empresa até o máximo que ela poderia chegar. Então, assim, como eu gosto de ser mais conservador nas minhas análises, primeiro, eu vou considerar que o preço do petróleo vai cair. Inclusive, quando a gente olha o preço futuro da commodity, a gente pode realmente perceber que ele é negociado, né, mais para frente. Aqui, por exemplo, pegando o preço futuro lá de dezembro de 2024, hoje ele já é negociado na casa de $78. E geralmente a empresa vende o petróleo dela com um pouquinho de desconto em relação ao que é negociado, ou poderia negociar com desconto. Então vamos supor aqui o seguinte, que a empresa vai vender o seu petróleo para o ano que vem entre $75 e $80. Então nesse caso, ela teria aqui um preço aqui na média, que daria aqui ó, R$ 56, que seria o seu valor, considerando todas as premissas como verdadeiras. Como isso só vai acontecer ano que vem, então seria R$ 56 ano que vem. Tem que trazer esse valor presente, correto? Então a gente vai descontar ali por um termo ali de talvez 10, 12%. Então basicamente, considerando R$ 56, trazendo esse valor presente, ela teria ali um valor de 50, algo ao redor a R$ 50. Enfim, são várias continhas, eu sei que talvez pode parecer um pouco complexo, você não precisa entender isso, mas basicamente que através dessas premissas, que a empresa poderia ser negociada algo ao redor a R$ 49, R$ 50, talvez seria um valor ali mais próximo da sua realidade. Obviamente, isso se as premissas que eu fiz, que eu calculei aqui, fossem verdadeiras. Se tiver algum choque no petróleo, seja para cima ou para baixo, tudo isso pode alterar. Assim como o câmbio, assim como a operação da empresa não der certo, né? Tudo aquilo que eu contei que agora, que ela pode unir um campo a outro, não der certo, tudo isso pode alterar completamente o valuation da empresa. Mas fato é que as ações se valorizaram bastante, a gente acompanhou isso ao longo dos últimos anos. Uma ação que custava até então R$ 20, disparou para R$ 45, R$ 49, mas tudo isso aconteceu porque a empresa entregou resultados. Então não é aquele case de uma empresa que se valorizou muito que virou uma bolha, não é isso. A PetroRio se valorizou porque ela mereceu, porque ela entregou resultados realmente muito bons. E se ela continuar entregando resultados tão fortes como esse, ela pode se valorizar ainda mais. Então perceba que aqui não é uma recomendação de compra, achando que a empresa pode crescer mais. Obviamente esse aqui não é o intuito, mas apenas mostrar que a empresa pode continuar evoluindo, se tornando ainda mais produtiva, ainda mais eficiente, e se ela entregar resultados tão bons quanto esse, ela pode caminhar ali para mais valorização. Agora, para você receber uma recomendação, se é de compra, ou se, apesar disso tudo, eu ainda não vejo margem de segurança, porque tem muito risco na mesa, aqui eu mostrei sempre cenários positivos. Também tem um risco, tem um lado oposto. Então, para você receber uma recomendação de investimento, não só da PetroRio, como de diversas outras empresas da Bolsa de Valores, é só você acessar o Simple Club. Por lá eu tenho análise completa da empresa e de diversas outras, e não só também de ações, mas também em fundos imobiliários, em ações no exterior, de renda fixa, de REITs, de ETFs. Então, através de lá, você pode encontrar todas as nossas recomendações através de um ranking. Então basta você entrar no ranking e ver quais são aqueles melhores ativos que estão posicionados. E além disso, aqui volto a te pedir um like nesse vídeo, justamente se você gosta de vídeos assim, eu tenho certeza que eu posso agregar muito conhecimento e até mesmo ali poder aumentar a rentabilidade da sua carteira. Então basta que você curta aqui esse vídeo, se inscreva no canal, porque assim eu tenho certeza que eu posso agregar conhecimento e valor para você. Chegamos aqui ao final desse vídeo, eu espero que você tenha gostado. Em caso positivo, é só você agora aguardar o próximo material. Obrigado pela sua atenção e até mais.